Bem-vindos ao Vina Vivi. Primeiro, eu queria agradecer os meus patrocinadores. A Sapori, que é uma empresa do ramo de alimentação que transforma cada momento em uma experiência única. A Bolt Energy, que está inovando no setor de energia. A minha nova parceira, Mulheres Positivas, essa plataforma global que faz um trabalho fundamental impulsionando o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. E a Amy Checon, que é responsável por esse cenário maravilhoso. Aproveita, deixa o seu like e compartilha essa entrevista com seus amigos, porque a conversa aqui vai ser muito boa e gostosa. Hoje, a minha convidada é daquelas que a gente quer ter por perto, seja na cozinha, no feed ou na vida. Gigi Vilela é cozinheira, comunicadora, criadora de conteúdo, podcaster e vencedora do Jogo de Panelas. Mas mais do que isso, é uma mulher que mistura sabor, pensamento crítico, bom humor e propósito em tudo que ela faz. Gigi, quem é você por trás das panelas, das câmeras e dos stories? Nossa, adorei essa Uau, apresentação. Você viu, né? Uau. Que a gente começa já… Arrasou. High level. Arrasou. Vivi, eu acho que durante muitos anos da minha vida, meu maior problema era que eu gostava de muitas coisas. Muitas, eu te conheço há Mas muito lembrar, tempo. eu pintei por muito tempo, depois eu fui escrever, depois eu fiz pós em neurociência, enfim. E na comida e nas redes sociais, eu encontrei uma forma de unir tudo que eu acredito que eu gosto de uma maneira só. Porque eu acho que no fundo tudo se trata de comida, né? Exato. De você estar ao redor da mesa. Porque eu só cozinho porque eu gosto de conversar. Não é que eu cozinho, eu adoro comer, mas a real mesmo é que eu gosto de receber pessoas, eu gosto de criar conexão. E é isso que a comida faz. A comida faz, né? Não só na mesa, mas toda hora, na hora que você tá fazendo também. Sempre, não, do começo ao fim. Quando eu começo a pesquisar produtos, ingredientes, pra mim, assim, a comida, ela define muito a minha forma de ser e de enxergar a vida. Entendi. Eu tenho uma regra que pra comida é a mesma pra tudo. Para as coisas que eu vou comprar, pros amigos que eu vou selecionar, para pessoas que eu vou me relacionar, que é saber qual é a origem, qual é o destino e qual é o efeito que ela faz em mim. Então isso serve pra tudo. Uau! Sua relação com a cozinha começou ainda na infância, né? Na fazenda da sua família. Qual foi o momento em que você percebeu que isso era realmente o que você queria e o que você gostava? Que viraria sua profissão? Eu acho que essa chave virou quando eu ganhei o programa da Ana Maria Braga, o Jogo de Panelas. Conta do Jogo de Porque Panelas. até então, assim, eu cozinhava para receber amigos. O programa foi o seguinte, eu sempre adorei fazer festas da fantasia. Adoro, você sabe que eu adoro fantasia. E sempre cozinhei, não sei desde quando. Acho que devo ter saído da barriga da minha mãe já com uma faquinha na mão. E me chamaram para participar do Jogo de Panelas. Eu achava que eu ia lá me divertir, aprender. Porque quando eu vi, tinha um que era filho de um chefe, outro não sei o quê. Eu pensei, bom, eu vou me divertir, vou aprender. Porque eu sempre adoro acreditar que Mas eu você sempre foi meio natureba também, né? Sempre gostei de coisas naturais. Fazia provas de corrida de aventura. Ela sempre foi mais natureba. E aí fui pro Jogo de Panelas, pensando, vou me divertir. E não é que eu ganhei? E aí eu falava, mas não é possível, Quem eram gente. seus concorrentes? Eu não lembro. Eram pessoas que cozinhavam super bem. Era o Pedro, que era filho de um chefe, que não lembro qual. Aí tem o João, que também tem redes sociais muito legais hoje em dia. Chama Olha Que Louco, a rede dele. Aí tinha a Carla, enfim. Só que o meu ponto era, eu gosto de comidas, não é que são naturebas, mas elas são comidas feitas com ingredientes naturais, simples. Então eu pensei, eu vou competir com quem vai fazer uma costelinha e um cupcake. Exatamente. Né? Então, mas eu falei, bom, vou fazer a comida que eu gosto. E aí fiz, era temática. E eu fiz tailandesa, eu tinha acabado de voltar da Tailândia. Aliás, aonde come comida tailandesa aqui? Na minha casa. Na sua casa. Bom, gente, ó, eu vou. Não, e aí eu fiz o meu próprio curry, eu gosto de fazer as coisas desde o começo. Então eu fiz pra me divertir, fiz o curry, fiz salada de papaya verde, enfim, fiz tudo lá. E quando acabou, eu juro, foi a maior novidade, assim, a maior surpresa, porque não passava pela minha cabeça que eu iria ganhar. Não passava E o mais engraçado, sabe o que é? Mas vocês experimentavam a comidinha um do outro? Todos. E sabe o que é mais engraçado? Que eu fui a que dei as melhores notas. Porque são eles que julgam. Então, em cada jantar, eu falava, uau, isso tá muito bom. E eles deram nota boa? Eu só falei coisa boa dos outros. E quando eu fui ver, aqueles que eram legais comigo, meteram pau. Meteram pau e falavam o quê? Tipo, ai, que comida, que mulher louca. Não, sei lá, por exemplo, no meu jantar, eu morava num apartamento que acho que já foi, que era, tinha dois andares, e em cima não tinha cozinha. Então eu cozinhei embaixo e era temático. Então eu montei tudo para receber, eles tinham que virar uma Tailândia, enchi de planta, e eu ficava subindo e descendo a escada para cada prato que eu fazia. Então, sabe, eu pingava, suava. Eu tinha que abrir coco. Eu não sabia na época que o coco dava para abrir para pôr no forno, então eu jogava o coco no chão e batia.
me esforcei a valer. E aí, quando acabou, eles falaram, eu fiz primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, sobremesa, eu fiz tudo. E aí o drink, eu falei, bom, vou fazer só um drink mais simples, com lixia. Aí tinha que falar, eu acho que você poderia ter caprichado mais. Ela não caprichou tanto nesse drink. O drink não foi tão não acompanhou. Raiva, tá vendo? Por isso que eu não gosto de oferecer nada pra ninguém. Porque a pessoa vai, come e ainda fala mal. Mas enfim. Então, pra mim, a lição é que quando a gente olha as coisas de um ponto de vista amoroso, a gente sempre se dá bem. Porque eu olhei pra todos vendo que eu gostei. Então, eu elogiava todos, porque pra mim realmente estava bom tudo. E eles, não tanto, mas juntando as notas, acabou que eu ganhei. E eles, a carinha deles deve ter ficado uma beleza. Eu fiquei amiga depois de todos, porque todos eram legais. Eu acho que, sei lá, acho que isso é meio que a forma competição, como você né, joga. Gente? Toda hora que você tá competindo, você quer ser o melhor e ponto, não tem essa. Agora, Gi, você já morou na Califórnia e em Nova York. Casou na Itália, nossa, eu lembro dessa fase. E vive essa mistura de campo e cidade. Como que essas experiências moldaram a pessoa e a profissional que você é? Ai, que ótima pergunta, Vivi, porque eu acho que isso foi tão importante pra mim. Eu fui morar na Califórnia, eu era bem nova, era época de faculdade, e eu acho que eu morei nos lugares certos, na idade certa, porque eu tinha menos de 20 anos na Califórnia, 20 e poucos em Nova York. E conforme eu fui viajando, primeiro eu fui me desapegando de coisas que talvez a gente demore mais tempo para desapegar se você não viaja. Então, assim, acho que eu fui carregando a minha mala física e emocional cada vez mais leve. E essa coisa da cultura, de se conectar com pessoas diferentes, com países diferentes, com formas de viver, de enxergar a vida diferente, me deu muita bagagem porque eu faço hoje. Então, olhando para trás, claro que na Itália eu aprendi a cozinhar, assim, eu sempre cozinhei, mas na Itália foi onde eu realmente mergulhei na cozinha. Mas que é a melhor culinária, né? Eu acho que todas são muito boas, mas a Itália, ela tem uma coisa assim, eu acho que eles abraçam muito. Eu gosto de gente que é assim, né? O tomate veio lá do México, mas você pensa em tomate, lembra da Itália. Lembra da Itália. A massa é da China, mas você pensa em massa, lembra da Itália. A massa é da China? A massa é da China. Gente, tudo. Então essa coisa, pra mim, é muito interessante você entender a origem de tudo, da comida, das pessoas. E uma outra história engraçada que você estava falando disso de cultura que eu lembrei, é que você sabe que a etiqueta, ela veio do Leonardo da Vinci. Uau. O Leonardo da Vinci, ele trabalhava com o conde, ele era o cara que organizava as festas do conde, eu não lembro se era o conde de Milão, me fugiu agora qual era. E aí, o que acontecia era que nessa época as pessoas não tinham muita higiene. Então sentavam na mesa, limpavam a roupa do vizinho, a boca na roupa do vizinho, faziam. Tem gente que até hoje época, tá fazendo. Pois é, tinha um coelho branco, que era onde eles limpavam a mão. Enfim, eu sei que não era muito agradável. O Leonardo da Vinci, né, falou: vou fazer um termo aqui, vou fazer uma carta, vamos acabar com isso. E criou um manual de boas práticas na mesa. E no manual, que existe até hoje, está no museu, tem lá: não fazer necessidades fisiológicas na mesa, não limpar a boca ou qualquer coisa na roupa do vizinho, e várias dessas. Então você entende como que era antigamente. Que bárbaro essas coisas, ninguém sabe. Onde a gente lê isso? Tem um livro, eu preciso te mandar o livro depois. Tem um livro com a história da etiqueta, que conta tudo isso. O guardanapo, ele inventou o guardanapo, porque daí ele queria resolver. Então ele pegou uns papeizinhos, uns tecidos, cortou e colocou. O que as pessoas faziam? Embrulhavam, levavam comida para casa, colocavam na cadeira. Só depois que foi entender. Quando uma princesa francesa pegou aquilo ali, pegou aquele guardanapo que era o tovalholo, né, era o negócio da toalha da mesa, e levou para a França, que virou o guardanapo com a realeza francesa. Começou na França, mas começou lá no Leonardo da Vinci. Gente, então é isso que me fascina entender. É uma cultura nova, né? Tudo é cultura. E você aprender a cozinhar, você aprender de onde vem a cozinha. É uma. E quando você fala de comida, você conhece um povo, você conhece uma pessoa. Você pergunta o que você come. Conforme que a pessoa responde, já vai saber se a pessoa é uma pessoa legal, se ela é flexível, se ela é chata, se ela é difícil de lidar. Se a pessoa come uma feijoada, ela é uma pessoa mais… Uma pessoa mais que de leve, vai, come quase Agora, tudo. se a pessoa só pede um escargot quando vai jantar com você. Se for só uma vez, eu penso, essa pessoa tem um gosto um pouco mais refinado. Agora, se for aquela pessoa sempre… Uma coisa assim, um foie gras, depois um escargot. Se ela pede só isso, sabe o que eu vou achar? Eu vou achar que é uma pessoa que talvez ela não tenha uma real cultura. Entendi. Porque quem tem cultura vai vir pro Brasil, vai pedir um tucupi. Tucupi, exatamente. Vai querer comer a mesma coisa. Né? Agora, você tá aqui, você quer só falar de tartufo? Vai comer tartufo quando estiver na Itália. Exato. Então, eu sou a favor, claro, de comer coisas que você goste, mas de comer local.
Porque é mais gostoso o local, é mais fresco uma comida que Com acabou de ser certeza, feita, né? com certeza. Do jogo de panelas ao podcast Eureka, como foi o caminho até se tornar esse fenômeno nas redes sociais? Olha, foi aí que você me perguntou onde começou, foi no jogo de panelas, porque daí a gente teve… Porque o jogo de panelas, vamos voltar, você entrou porque você Eu estava… entrei… Eu era escritora na época, eu tinha exato. acabado de lançar um livro, eu É. nem pensava nisso, eu nem achava que dava pra ganhar dinheiro. Vou tentar, porque a gente gosta de coisa nova, né? Eu fui me divertir só. Não ainda fui… vou ganhar um dinheiro. Exato. E aí as pessoas começaram a me chamar para fazer evento, para dar curso. E aí eu ia e pensei, talvez isso aí possa ser alguma coisa. Aí depois, o jogo de panelas foi bem esse ponto que virou. Porque depois do jogo de panelas, é curioso, porque eu achava que eu sabia cozinhar super bem no jogo de panelas. E aí o que eu entendi? Eu comecei a pesquisar, a estudar. E eu entendi uma coisa que para mim é muito importante hoje em dia. Que para você saber que você não sabe sobre uma coisa, você tem que ter um pouco de conhecimento sobre aquela mesma Sobre coisa. a mesma coisa. Então, quando eu comecei a mergulhar no mundo da gastronomia, eu pensei, minha Nossa Senhora, como que eu fui nesse programa? Eu não sabia nada. Então, eu comecei a estudar muito, eu adoro estudar. Comecei a estudar, ler. E aí eu falei, pô, acho que eu tenho um negócio aqui, vou começar a postar. Mas na época… eu não sabia como que isso iria virar um negócio. Então, eu comecei a postar as fotos. Eu fiz muitos cursos de fotografia, adorava fotografar. Você adorava fotografar, isso adorava fotografar. E minhas fotos ficavam lindas e eu fui postando lá. Bom, uma gata dessa também. Até, era mais de comida, assim. E não tinha stories na época, então era só foto. Só foto. Mas aí eu queria transformar aquilo num negócio. Então eu pensei, bom, eu não sei como fazer, né? Porque eu não sei como chegar nas marcas. E aí eu falei, vou fazer uma coisa que hoje eu entendo que chama Media Kit, mas que na época eu não sabia o que chamava. Eu pensei, bom, vou me apresentar, vou colocar aqui tudo que eu faço, colocar as fotos, fiz lá do meu jeitinho. E quando eu ia atrás das marcas, ao invés de ser aquela pessoa que chegava, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei, como a gente pode fazer? Vamos fazer uma permuta? Eu falava, olha, eu tenho isso aqui para vender, eu tô fazendo isso, inventei um preço lá na minha cabeça e eu era super profissional. Eu pensei, eu ainda não sou essa pessoa, mas eu vou agir como se eu fosse. Como se eu fosse, claro. Até que chegou uma pessoa, uma amiga minha, Bianca, que trabalhava na Globosat, Mário falou, Gi, eu acabei de ver aqui, porque eu trabalho com influenciadores muito grandes, né? Na época não tinha influenciadores, tinha esportista. Então eu trabalhava com Edmundo, Kaká, com os jogadores. E eu vi que o teu engajamento é muito bom, você tem menos seguidores. Posso te vender? Eu falei, na hora, gente. Vamos me vender. E aí ela começou, e pra mim sempre foi muito importante isso. Se ninguém tá fazendo, vamos fazer. Vamos fazer. Porque ela falava, não precisa ter um Media Kit. Vamos ter. Então tudo tinha que ter, eu queria ter tudo direitinho, porque a minha ideia de conversar com a marca, entendeu, pode confiar em mim, que aqui o negócio é profissional. Eu vou entregar no prazo, vou seguir o briefing, vai ser tudo combinado. Tudo combinado. Que máximo. Agora, você é artista plástica, esportista, cozinheira, empresária, mãe, teu filho tá enorme, né? 23, morando em Madrid, fazendo faculdade. Gente do céu, pitico. Como lida com tantas versões da mesma pessoa, de você mesma? Eu acho que a maturidade faz muito bem pra gente, né? Melhor, eu acho que a gente vai ficando muito melhor, inclusive. Muito melhor, Vivi. Quando eu era mais nova, eu ficava tentando aprender como ser mãe. Eu tinha muita dúvida, porque eu ouvia uma pessoa falar isso, outra pessoa falar aquilo. Você foi muito nova, né, Muito gente? nova, e eu acho que eu sou muito diferente da minha família, que você conhece. Muito diferente. Então, eu tinha muita insegurança. Aí chegou um momento que eu falei, caramba, meu filho tá ficando um cara legal, acho que eu fiz direitinho. Isso que é gostoso, né? E aí eu pensei, gente, se nasce um filho, nasce uma mãe, né? Exatamente, melhor frase que eu já ouvi. Eu vou olhar para dentro de mim, que acho que é o melhor lugar para procurar respostas. Então eu fui sentindo, e hoje em dia, assim, eu fico muito feliz, porque eu acho que, sabe quando você entrega um trabalho? Sim. Ele tem 23 anos, então assim, acho que agora eu não tenho muita coisa para fazer ali, é mais aparar as arestas. Exato. Mas quando eu vejo que ele se tornou um cara legal, do bem, sabe, isso que eu equilibrado, uma boa pessoa de se conversar, com bons valores, que pensa nos outros, eu penso, acho que eu fiz um bom trabalho. Então agora, as minhas versões… Isso vai dando uma coisa, né, porque a gente sempre acha que a gente tá errando sendo mãe, né? Sempre, nossa, a culpa. Aí você ouve alguma coisa de alguém e você fala, putz, essa mãe não sou eu deixo ver o videogame, essa aqui não, porque eu também não dou essa bronca tal. Você vai ficando louca se você não… Eu fiz até terapia várias vezes por causa disso. Nossa, porque muito. Você nunca sabe, né, porque você vai vendo o exemplo dos outros e vai achando que tem uma fórmula. Não há fórmula. Não tem Cada fórmula.
criança é de um jeito, cada mãe é de um jeito, né? Você tem que fazer o melhor e a criança tem que entender. E no final, com as minhas culpas, eu pensava, quer saber? Quando eu tô com muita culpa, eu penso, eu acho que pela espiritualidade ele escolheu essa mãe, então era isso que ele tá morando em Madrid fazendo o quê? Ele faz faculdade de business. Que máximo, Gi. O pai mora onde? Tá adorando. O pai é italiano, Eduardo, mas agora ele mora em Trancoso. Ele sempre teve coisa em Trancoso, Ele sempre teve coisa em Trancoso, lembro. E aí ele mora em Trancoso. A primeira mulher dele era espanhola, é espanhola. Então, os irmãos do Pietro, meu filho, moram em Madrid. Então, ele ficou entre Itália e Madrid, porque ele fala italiano e espanhol. Já fala, né, duas línguas. E aí ele foi pra Madrid, ele adora. Que bom. Agora você lida com temas sérios, né? Opinião firmes, na rede da internet, que é essa rede, né, de ninguém. Como você equilibra isso nas redes sociais, especialmente em tempos tão polarizados, né? Que são os famosos haters. Como você lida com isso? Eu acho… Você tem muito haters? Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem não, acho que essa coisa de lidar com hater, pra mim, é muito importante. Primeiro, a gente aprender a lidar com hater na vida real. Porque a gente vive com os haters, né? E pra mim foi uma grande lição. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, eu sou muito melhor. Porque o primeiro ponto é, se alguém te fala alguma coisa, aquela coisa ela só vai te ofender se você deixar entrar. Exato. Se você tomar como pessoal. Então, hoje, a minha vida é mais leve, por incrível que pareça. Porque quando eu entrei nas redes sociais, eu me lembro até hoje do primeiro hater que falou alguma coisa. Eu fui colocar uma água no chá. E aí, sabe quando a água, você faz assim, a água cai da xícara? E começaram, essa pessoa não tem capacidade nem de colocar água. Imagina como ela vai fazer, vai cozinhar. E eu fiquei arrasada. Hoje em dia, quando a pessoa fala isso, eu penso, coitada dessa pessoa. Porque ela tá lá na casa dela e ela tá se enfurecendo por uma coisa aqui. Outro, né? Então, eu entendo muito que o hater não é sobre mim, é sobre a pessoa, e principalmente sobre essa polaridade. Eu acho que a polaridade acontece muito porque as pessoas, no geral, têm esse hábito de acreditar em heróis e vilões, como se na vida tudo fosse bom ou mal. Uma pessoa… Só que a gente esquece que pessoas boas fazem coisas más, pessoas más fazem coisas boas. Exato. Então a gente não vive num mundo de heróis e vilões. É muito difícil você colocar uma pessoa… Não dá pra generalizar tudo, né? Não dá pra pegar tão forte e achar que tudo é pra você. Exato, também. E colocar… E se for também, né, não deixa entrar. Se for tudo bem, mas assim, a pessoa nem me conhece. Como é que pode ser pra mim? Não é. Né? O que é ela o que vai ela falar? acha que você é vendo o seu Instagram, ou vendo uma coisa, ela não sabe o que tem por trás. Mas além de eu não me deixar tocar muito com hater, eu tenho uma outra questão que é não me deixar tocar muito com elogio também. Porque se você fica muito eufórica… E assim, a minha ideia é tentar ser um pouquinho mais equilibrada nesse sentido, sabe? De não me deixar ir nem pro lado e nem pro outro. Agora, você acredita que a gente come, influencia diretamente nas nossas atitudes? Eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Não tenho a menor dúvida. Bom. O que você acha que tem que comer ou não, né? Tem vários livros, tem inclusive um livro que eu gosto muito, que chama 10% Humano, que mostra que 90% do nosso corpo é produzido por… tem um DNA de bactérias, né? E as bactérias da nossa microbiota, elas… são muito responsáveis não só pelo que você faz, por como você age, pelas vontades que você tem de comer, mas você já ouviu o termo enfesado? Já. Então, vem de, né, você está enfesado. Então, conforme o que você come… O intestino manda no corpo inteiro, né? Manda no corpo inteiro. Conforme o que você come, você vai aumentar ou diminuir a sua família lá de bactérias boas e bactérias más. Tanto que hoje em dia tem um tratamento que chama eles pegam microbiota de outras pessoas, é um transplante de microbiota. Porque dizem, né, tem vários cientistas, tem vários estudos que até obesidade vem a partir de alguma bactéria. Então, se você faz um transplante de microbiota de uma pessoa para outra, você consegue resolver ou minimizar. Depressão. Depressão, já tiveram casos, né, se você vai estudar e vai ler os artigos sobre esse transplante de microbiota, lá no comecinho, quando eles estavam começando, tiveram casos de você fazer um transplante porque você queria curar algum tipo de doença e a pessoa que recebeu ficar em depressão porque a pessoa que doou tinha depressão. Então, e tudo isso vem de onde? Vai fazer uma doação de uma pessoa depressiva. Enfim, tudo isso vem da alimentação. Então, se você tem uma alimentação com mais verduras, vegetais, enfim, variada, né, com menos ultraprocessados, é natural que o seu corpo receba coisas naturais e consiga desempenhar melhor o papel dele. Porque não faz muito sentido você achar que você vai se encher de ultraprocessados, de coisas pesadas, muito pesadas, e vai… É só você ver como é que você dorme depois. E se você dorme mal, como é que você vai no dia seguinte estar bem? Então, tudo que a gente come reflete no nosso humor. O que não se pode comer de jeito nenhum?
Dá um exemplo, eu sei que tem um monte. Eu tenho um monte. Eu tenho um que eu não acho que não pode comer de jeito nenhum, mas que eu evito muito comer. Que é o salmão do Chile. O salmão que vem do Brasil, que vem pra cá… O japonês a gente não pode comer salmão. Depende do japonês. O que acontece é o seguinte, normalmente no japonês, eu prefiro perguntar quais são os peixes brasileiros ou frescos que você tem. Porque o salmão produzido no Chile, que é aquele que vem pro Brasil… Tem que saber, meu filho adora. Ele é produzido… Então, não é muito bom. Se você puder evitar, ótimo. Porque o salmão de lá, ele é produzido em larga escala. Então, começa que ele é produzido num lugar onde não tem salmão. No Chile não tem salmão. Então, ele já é péssimo para o meio ambiente, porque como não tem salmão, os ovinhos, os peixinhos que escapam vão destruir tudo ao redor. Segundo, ele não é laranja, porque o salmão verdadeiro é laranja daquela cor, porque ele come crustáceos. Você imagina que não vão dar camarão para o salmão comer, né? Então, eles dão corante. Pode ser que não seja um corante super bom, pode ser que nem seja tão mal assim o corante, mas é um fato, eles dão corante. Então, o salmão fica num cativeiro enorme. Qualquer bicho, até gente, se colocar todo mundo junto, vai dar doença, vai passar mal. Então, eles são obrigados a colocar muitos antibióticos. Além disso, eles vivem, tá lá, imagina um tanque cheio do bicho, um monte de antibiótico, corante, eles fazendo as necessidades lá. Então, assim, eles têm vermes. Faz um corte disso, porque isso é muito importante. Eles têm vermes, eles têm… Não é que eu não como de jeito nenhum. Se alguém vou na casa de alguém que eu adoro, a pessoa me oferece salmão, amizade em primeiro lugar. Um salmãozinho, assim, um pedacinho. Mas, não assim, porque a gente vai no japonês, eu, por exemplo, adoro salmão. Mas como assim, todo japonês tem isso do Chile ou não? Se você perguntar, você tem salmão selvagem ou salmão chileno? Salmão selvagem. O salmão selvagem, ele é excelente. Né? Ele é mais difícil de chegar aqui, ele é mais caro. É muito diferente. O salmão do Chile, você vai ver que ele tem ele é mais assim, ele tem uns riscos brancos de gordura mais largos. A textura dele é bem diferente, ele é mais mais gorduchinho assim. E o salmão do Alasca, ele é mais fininho, ele é mais alaranjado. Japonês bom tem que ter salmão chileno. Eu acho que japonês bom aqui no Brasil, japonês muito bom, eles nem usam salmão. O Kuro, por exemplo, que é um japonês que eu adoro, eles nem usam salmão. Exato. Né? Mas eu entendo também o restaurante japonês que ele tem que agradar os clientes. A criança começa comendo salmão. Então, assim, eu vou em japonês que não usa salmão, mas eu entendo o dono de restaurante que pensa, gente, eu tenho que agradar os clientes, vou colocar o que eles gostam. Que é tipo azeite trufado, que eu também acho fim. Mas enfim. Azeite trufado é ruim também? Não é que é ruim que faz mal, é que eu não vejo muito sentido, porque se tira o gosto da comida do japonês. E o azeite trufado, normalmente, ele não é azeite, ele é feito de um óleo que não é de boa qualidade, ou se for azeite, é um azeite bem baixa qualidade. E ele não é feito da trufa, ele é uma essência, não um extrato. Então, mesmo aqueles… Nós temos sendo enganado de azeite, entendeu? Então, mesmo aqueles que você vê que tem um pedacinho, é um pedacinho ali, feliz cobra uma fortuna ainda pelo salmãozinho trufado. Exato. E o que eu penso? Se você está servindo um peixe super fresco, você vai querer tirar o sabor? Se você vai fazer um prato delicioso, você vai querer tirar o sabor? Então, eu não sou contra nada, mas assim, eu dou uma jogadinha interna. Penso, essa pessoa aqui, esse chefe que se diz cozinhar tão bem, tá tacando azeite trufado em tudo. Desconfio. Nossa, bárbaro isso, gente. Então, salmão é uma das coisas que você evita muito. Eu evito muito, não gosto de comer, acho ruim e acho que não vale a pena. E azeite trufado também. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na cozinha? E qual você acha o mais grave? Olha, primeiro, tem alguns erros que eu acho que é muito fácil da gente corrigir. Eu acho que esses são os mais legais. Vamos começar por esses, pra gente tentar corrigir de pouquinho. Eu acho que tem, assim, quando você vai fazer uma massa, tem alguns erros. Pra fazer uma massa, tem 3 erros que eu acho essenciais que você evite cometer. O primeiro deles é colocar pouca água. A massa gosta de espaço, é que nem a gente, espaço pra viver. Você coloca pouca água… colocar muita água… Ela gruda, tem que colocar muita água, abundância de água. Pega uma panela grande. Segunda coisa é colocar sal assim, ó, tiquinho. Sal é pra salgar igual a água do mar. Então você tem que colocar sal. E o sal tem que colocar sal, bastante, não normalmente é mais ou menos uma colher de sopa para 1 litro e pouco de água. Tá bom. Tá? Aí, então, bastante água. O sal vai antes, vai a água, vai, o sal. A hora que ferver, coloca o sal. Põe óleo, não? 0 óleo. O que acontece com óleo? Esse é o terceiro erro. Quando a pessoa… Olha, eu já tô cometendo todos aqui. Quando a pessoa coloca óleo, eu sei que a ideia… você coloca óleo. Agora não vai mais colocar, né? Não vai mais colocar. Eu vou ter que mudar o peixe, o óleo, uma massa. Não, o que acontece quando você coloca o óleo? Você colocou o óleo na massa. Água e óleo não se misturam. Então o óleo vai ficar lá boiandinho. Fica assim uma coisinha. Aí a massa… ensinaram a gente a colocar óleo? Bem raro. A massa vai passar no óleo. Aí esse óleo vai deslizar na massa, vai fazer o quê? Deixar ela antiaderente. A hora que você colocar ela no molho, o que o molho vai fazer? Escorregar.
Então, o que é o ideal? Você tirar essa massa e colocá-la numa panela de molho para acabar o cozimento no molho. E não jogar fora a água. Porque a água do cozimento, ela tem o amido. Então, se você reparar, quando você coloca o molho, ele também não vai grudar muito. Aí, quando você coloca a água, essa mistura da água com o molho, com a gordura, ela vai emulsificar. E o molho vai ficar encorpado. Gente, outra dica bárbara essa, porque todo mundo gosta de massa. Eu vou colocar esse cortezinho. Então, não jogar fora a água. Não jogar fora a água. Que mais, Gi? Outro, não sei se é erro, mas acho que talvez seja um engano, é a questão de não cozinhar com azeite. Claro que azeite é caro pra caramba, então assim, né, não é todo mundo pode cozinhar. Mas os óleos vegetais, canola, óleo de soja, esses óleos que são refinados, eles não são muito bons pra gente. E nem o de canola, que falavam nem o de pra comer, canola, tá nem o de milho, nem o de girassol. Enfim, eles passam por um processo, são refinados, que não são muito legais. Então, é claro que nem todo mundo tem condições de, né, cozinhar com azeite. Tem outros óleos, tem óleo de coco, enfim. Mas eu gosto muito de azeite. Eu também amo azeite, então não tem problema. Eu faço ovo com azeite, faço tudo com azeite. Ótimo. Até pipoca. Eu faço tudo. Não, na minha casa nem tem óleo. Então, o que acontece? Você faz tudo com… Tudo com azeite, tudo. Tudo. Eu tomo sorvete com azeite, eu faço doce com azeite, mas isso é porque eu adoro azeite. Agora, as pessoas têm esse medo porque acham que azeite não pode aquecer. É isso que eu ia te perguntar, dizem que não. Então, o que acontece é que azeite bom, de boa qualidade, todo mundo fica muito preocupado com a acidez. Só que para ele ser considerado extra virgem, ele já tem que ser baixa acidez. Então, não é uma coisa que você tem que ficar atento. Você tem que se preocupar com azeite. Você usa, depois você fala pra gente. Tenho vários. Tá. Então, você tem que ficar preocupada com azeite na hora de escolher pelo seguinte: ele tem que ser fresco. Primeira coisa, vai lá e olha no vidro, data de fabricação. Por quê? Quando o azeite vem da Europa, da Itália, Espanha, Portugal, Itália, ele vem no navio, ele demora para chegar. Então, mesmo um azeite muito bom, ele pode perder a qualidade no caminho. E no Brasil, a gente tem azeites maravilhosos. A gente tem Sabiá, Batalha, Lagar. A gente tem muito azeite. O Galo não tá nesse dos melhores. Tá, então olha aí, mas pode cozinhar com a extra virgem. Pode cozinhar, não tem problema. Pra comer a saladinha, a gente pega um outro. Pra comer a saladinha, você pega um outro, porque o outro é mais caro pra você cozinhar. Então, pra cozinhar, você vai pegar, sei lá, o galo, vai pegar o andorinha. O andorinha. De preferência, se tiver orgânico. E aí, o azeite que é bom, de boa qualidade, ele aguenta uma temperatura até 200 graus. Às vezes, alguns até um pouquinho mais. A fritura, pra você ter uma ideia, você não vai gastar… Batata frita, pode fritar? A batata frita é frita com 190 graus. Então, se o azeite aguenta até 200, você pode fritar. É claro que você não vai gastar tanto pra fritar. Eu sei, mas pra criança que gosta um pouquinho de batata, frita no azeite, que é muito mais saudável do que no óleo. Pode fritar no azeite, que é mais saudável do que no óleo. Pode fritar na air fryer. Na air fryer eu frito. Eu faço tudo. Tudo no azeite. Mas é muito mais gostosa no azeite do que na air fryer. É muito mais gostosa. Sabe o que eu gosto de fazer na air fryer? Eu não gosto muito do cheiro da fritura. Eu acho que fica suja a minha parede. Então eu acabo fazendo na air fryer. Mas pode. Então é isso. O erro das pessoas do azeite é achar que você não pode cozinhar com azeite. Gente, cada dica boa. Agora, como se organizar na rotina para comer bem sem complicar? Eu queria que você desse dicas de como armazenar e fazer um planejamento alimentar. Tá. Acho que em tudo na vida, quando a gente se planeja, é muito mais fácil, né? Tô fazendo cardápios em casa agora. Primeiro, como você armazena as coisas. Antes de você ir ao mercado, dá uma voltinha na cozinha e vê o que você tem. Vê na despensa, o que tá vencendo. Eu guardo as coisas na despensa. Quando eu tenho mais de um, eu coloco a data do mais velho pra frente. Então, sei lá, você tem 2 granolas. Olha a granola que vai vencer primeiro e coloca na frente. Assim você usa ela primeiro. Aí, armazenar na geladeira. Tem alguns ingredientes que a gente às vezes tem o hábito de colocar na geladeira. Por exemplo, batata não gosta de geladeira. Batata detesta. Batata gosta… Olha, eu preciso de saber tudo isso. Batata não fica na geladeira? Não, batata ela gosta de ficar igual o ambiente que ela mora lá na terra dela. Ela gosta de ficar num lugar escurinho, ventilado. Então, de preferência, num cestinho, que você põe uma tampa. Ótimo, ela vai durar muito mais. Gengibre não gosta de geladeira. Cebola detesta geladeira. Gente, tudo meu tá na geladeira. Cebola e alho de jeito nenhum. Gente, eu tenho que mudar total. De jeito nenhum, cebola e alho. Pimentão não gosta muito de geladeira. Eu mas pimentão, mas se você estiver num lugar muito quente, aí pode pôr. Que mais? Uma coisa muito interessante. Sabe que as frutas, elas soltam pum. Tem um gás que chama etileno, que é o gás que faz com que elas amadureçam. Então, o que acontece? Imagina que você tem lá uma banana. Banana e maçã soltam muito. E aí você tem um abacate. Você quer que o abacate amadureça. Coloca perto da banana, ele vai amadurecer. Agora, se você não quiser que… Parou, chegou no ponto, separa. As frutas são que nem a gente. Elas têm aquelas que podem ficar perto das que não podem.
Tem fruta que não se dá bem. Aquela amiga que você não pode não pode. senão você bebe. Aquela outra, exato. Você come demais. Exato, fruta é assim. Então você vai colocar, tem banana e maçã, coloca cada uma num saquinho. Cada uma num saquinho, cada fora uma da num geladeira. Saquinho. Banana e maçã fora da geladeira. Maçã até gosta de geladeira, maçã de frio. Não, maçã gosta de geladeira. Sim. E abacate? Abacate, a hora que ele não tá maduro ainda, você deixa ele fora. Tá. Amadureceu, você olha, e tem geladeira. o truque também do cabinho, que quando você olha, tem aquele buraquinho no cabinho, aí quando você olha que ele tá amarelado, ele tá já bom pra comer. Se ele tiver verde, é porque ele ainda tá verde. Entendi. Então você dá uma olhada mais amarronzinho, assim. Saber, Agora, esse negócio de você saber o que você pode colocar perto do que é muito importante. Isso é muito… Giovana, você tem que dar… que não e o que sim, gente. Maravilhoso, eu não sabia disso. Então a banana… Porque a banana, ela fica madura muito rápido. Muito né? rápido. Banana fora da geladeira. Ficou madura, pica, coloca no congela. congelador. É o que eu tô fazendo. Eu até trouxe aqui pra fazer meu shake. Perfeito. Hoje. Depois bate com proteína, com egg. Isso. Maravilhoso. Nem esqueci. Maçã na geladeira. Morangos na geladeira. Porque morango estraga rápido, eu ponho no congelador. Morango também. Você pode passar numa aguinha com vinagre antes de você colocar na geladeira. Você pega pega o meu morango, lava, mergulha ele nessa aguinha com vinagre. Tira. Eu não acho que vinagre faz bem pra tudo, tá? Depois a gente pode falar sobre isso, mas pra algumas coisas faz. E aí você escorre e guarda. O vinagre ajuda ele a durar um pouquinho mais na geladeira. Nossa, o vinagre, que eu acho que eu odeio vinagre. Mas por quê? Vamos falar do vinagre, então. Eu adoro vinagre, mas é que Você assim… gosta, eu não gosto. Mas como tudo, eu acho que nós, seres humanos, a gente tem essa coisa de sair daqui pra cá sem passar no meio. Então, amo ou odeio. O vinagre é muito bom pra muitas coisas. Por exemplo… Aquele de maçã ou outro? Vinagre de maçã orgânico. Por exemplo, eu acredito que o vinagre ajuda a diminuir o índice glicêmico. Por que eu acredito? Porque meu médico, Gui Takassi, que eu adoro, porque uma cientista francesa, porque eu li vários livros de pessoas que eu confio que falam, quando você toma um shot de vinagre, vinagre com água, antes de comer, por exemplo, uma pizza, um pão, você vai baixar o seu índice glicêmico. Então, o índice glicêmico é muito importante, porque se você tem um índice glicêmico muito alto, você vai estar sujeito a várias doenças. Então, para isso, eu acredito… Então. Agora, não adianta você querer lavar as verduras com vinagre, porque vinagre não vai matar as bactérias. Então, infelizmente, eu como orgânicos, adoro orgânicos, mas quando eu vou lavar uma coisa que eu não sei de onde veio, onde ficou, imagina um orgânico que tá lá num mercado que passa no rato e barata. Que tudo seja orgânico, sabia? Aí eu lavo com aquelas gotinhas de água sanitária. Aquela de lavar a casa? Mas você compra aquela. Você compra aquela gotinha que ela é mais cara, mas ela é mais prática, que menos gotinhas. Tem cândida pra limpar a casa. Não, ela chama. Eu esqueci o nome dessas gotinhas. Água. Bom, enfim, são umas gotinhas que tem no mercado. Que você coloca pra cada litro uma gotinha, porque isso mata as bactérias. Né? O vinagre não mata. Não mata. A gente tá sempre lavando com vinagre em casa. Vinagre então, compra o vinagre de maçã e toma realmente quando você vai pedir uma pizza. Você não gosta, você não vai tomar, mas vou te falar, eu adoro e pra mim é muito bom. Eu vou tomar, sim. Tudo que você falar, eu vou fazer. Já tudo anotado. Você vai comer, por exemplo… Vou chegar em casa e vou tirar a banana de um lado, maçã do outro. Não, manda foto, eu quero ver. E outra também, que é legal. A ordem que você come os alimentos impacta totalmente no seu índice glicêmico. Pra quem gosta de emagrecer, vai impactar também no seu peso. Magra. Então imagina que você tem lá, você tem, sei lá, você vai num buffet ou você tem o teu prato, que tem verdura, carne, arroz, feijão. O ideal é que primeiro você come uma saladinha. Pra dar uma forradinha, né? Porque a salada, as fibras da salada, ela vai ajudar nessa questão do índice glicêmico. Aí você come a proteína, a gordura e o carboidrato. Se você faz o prato e come tudo junto, o seu índice glicêmico vai fazer uma curvinha assim. Se você come só o arroz e o feijão, ele vai fazer assim. Então, é melhor você colocar uma salada e saladinha primeiro. Uma saladinha. Segundo a carne, a proteína, pode ser ovo, grão de… sei lá, o que você for comer. E aí, depois, você pode misturar tudo e comer tudo junto. Mas o ideal é que no começo da refeição. O ideal é você todo dia comer uma saladinha antes de comer. Não é fácil. Come 3 folhinhas de alface. Todas as pessoas que fazem regime fazem isso, né? Uma saladinha, depois come o que você quiser. Graças a Deus. Então isso é fácil. Eu gosto de dicas fáceis. Porque não dá pra você falar, olha, você vai começar… Essa é uma dica fácil, que a pessoa sempre pode ter uma salada e ninguém vai morrer porque comprar uma saladinha. Porque tem outra que depois de comer você tem que caminhar 10 minutos, mas já é um pouco mais complicado. Eu adoro, mas… Comer, levantou e caminha 10 minutos já melhora muito. Mas daí é um pouco mais complexo. Como que é o paladar do brasileiro? Você acha que a gente está evoluindo como consumidor consciente? Acho que a gente está evoluindo como consumidor consciente, mas eu sinto também que a gente ainda é muito apegado a um eurocentrismo. A gente dá muito valor
para comidas de fora Tudo e não que é olha, de fora, o brasileiro dá valor. né? E não olha para dentro. É. E, gente, a gente tem o maior bioma do planeta. A Amazônia é o lugar. Você vai para a Amazônia, eu vou muito para a Amazônia. Cada vez que eu vou, eu descubro uma fruta que eu não conhecia. Ah, eu quero ir com você pra Amazônia. Não, a gente tem que ir. Vamos. A gente tem que ir. Eu faço uma viagem, chama Eureka Journey, né? Eu quero que são jornadas de aprendizado que a gente vai para a Amazônia. Amazônia, esse ano vai ser Patagônia, em novembro. Tô louca pra fazer Patagônia. E aí a ideia é ir para o lugar, Ótimo, já vou viajar com a Giovana, já conhecer a vou voltar cultura assim. e a comida. Tá, fechado. Então eu acho que o brasileiro é isso. A gente tem, por exemplo, a gente tem um paladar muito doce. Se você reparar, você vai Eu comer. odeio doce. Eu também não Eu gosto gosto de muito, mas no comer Brasil salgado. as pessoas adoram doce. Coloca leite moça em tudo. Não, do meu filho. Antes de Gente. dormir, tava lá o doce de leite. Eu compro doce de leite argentino em casa pra fazer uma sobremesa, alguma coisa. No final de semana tem que ter uma coisinha. E ele tá comendo o vidro Adora. inteiro, adora. Não, e aí vicia, né? Então eu acho que o brasileiro tá aprendendo, adoro o Brasil, o brasileiro, mas acho que a gente pode dar uma olhadinha mais pra dentro, Pra porque a gente dentro. tem muita coisa. Muita coisa boa, né? Muita coisa. Agora, quais são os seus restaurantes preferidos em São Paulo? Ai, tenho vários. Eu devia ter feito uma listinha, acho que eu até tenho. Olha, tenho várias. Pra comer vários- esse tipo de comida gostosa. Ah, todos né? os meus são assim. Eu gosto muito do sororoca e do cais para comer peixe. Sororoca, o cais, o sororoca? tordesilhas. Sororoca é em Pinheiros. É. Então, assim, para frutos do mar, o Vamos Baru, fazer essa listinha, gente. Baru Marisqueria, gente, é maravilhoso para Eu nunca peixe. fui também. Incrível, na Augusta. Então, eu acho que Baru Marisqueria, Tordesilhas, Sororoca, cais, o Corrutela, eles fazem todas as comidas deles. Eles têm até o moinho para moer a própria farinha no moinho de pedra. Japonês, eu gosto muito do kuro e do kanzuki. Kanzuki que chama? Tenho que Onde ver é direito. esse Kanzuki? É lá para os lados do centro. Eu adoro essas O kuro é na kuro eu Peixoto amo. Gomide, adoro o kuro. O kuro, mas pra quem não gosta, é que eu gosto de japonês assim. É. Pra quem não gosta, pra quem quer coisa muito tradicional, não é o lugar e é caro pra caramba. Já É vamos caro, avisar é caro, aqui é que caro, é caro. é pra quem gosta mesmo Mas, de uma comida. mas sinceramente pensando, eu não sei se é tão caro, porque eu acho, vou me lembrar da última vez que fui, eu acho que era uns 400 e pouco, 500 reais o menu degustação, o omakase. Omakase. Mas o omakase de lá, ele vem com peixes, assim, a qualidade dos peixes, do realmente. toro, do atum, do bluefin, dos peixes que eles têm, é uma qualidade muito alta. Então, se você pensar, assim, custo-benefício… Custo-benefício é verdade, porque o japonês você não gasta menos que isso. Exato, então isso que eu exatamente. penso. Se você vai com os amigos um dia ou outro, tudo bem, você ir em um outro mais normalzinho. Mas eu acho que para comer muito bem, não sei se eu acho tão caro. Eu acho que não Entendi. é barato, Tá. né? Mas é um bom É um custo-benefício. bom custo-benefício. E aí tem aqueles que a gente adora, né? Divertido, que, tipo Atlântico 212, Le Ai, Jazz, eu amo. né? Que acho que pra ir com amigos. Porque também eu acho que comer não é só você ir no restaurante ter a melhor comida. Eu acho que Não pode comer ser ruim, é, mas, né? porque quando você vai beber o dia inteiro, também é melhor você ir num restaurante. não comer tanto, não comer exato. tanto, exatamente. É, Mas eu o tenho- 212 eu acho maravilhoso. Eu adoro o 212 também. Aquele adoro. coisa de sanduíche de peixe lá, como é que é O de atum. O de atum e o Macfish também. Ah, eu nunca comi o maravilhoso. Macfish. Eu comi o de atum que eu adoro. Nossa senhora, é muito bom. Eu Muito. adoro. Agora, com tanta experiência, você ainda tem referência ou sonho na sua gastronomia? Para mim, na gastronomia, hoje em dia, eu adoro cozinhar, mas eu vejo a gastronomia mais como meio que uma lição, assim, de comportamento, de conexão, de vida. Então, eu acho que meu sonho, talvez, ligado à gastronomia, seja fazer uma viagem de uns 6 meses, viajando pelo mundo, comendo e falando e conhecendo pessoas. Porque para mim é isso, a Pra você é comida… um trabalho, você pode fazer a hora que você quiser. Eu né? faço, mas assim, eu não posso fazer por 6 muito meses, tempo, né? Porque eu faço, consigo trabalhar fora, mas assim, eu tenho clientes que me mandam, porque eu faço muitas, eu crio conteúdo para várias marcas. É isso que a gente vai falar depois. Mas você, além de criar conteúdo, você, por exemplo, dá direcionamento para alguma pessoa, eu pra faço cozinheira, para cozinheiras não. Para dona de casa? Não, eu já fiz isso, mas hoje em dia eu não Isso aí faço rola, mais. Hoje em dia não. Não, hoje em dia, mas normalmente minhas amigas mandam meus vídeos para as pessoas. Os vídeos são maravilhosos. Então eu não consigo mais fazer porque eu não tenho mais tempo. O que eu faço é consultoria de estratégia de redes sociais, mas aí é uma outra coisa. Olha que barro, porque a sua é maravilhosa. Eu gosto muito. Eu gosto muito de estudar, Vivi. Então, assim, eu já Também fiz. adoro ler. Eu já fiz todos os cursos: Paulo Cuenca, Leandro Ladeira, Érico Rocha, tudo que é curso sobre. Cada área que eu começo a trabalhar, eu tenho um pouco de dislexia e de DDA. Então, o que eu faço? Quem tem DDA também tem hiperfoco. Tem. Então, quando eu entro num hiperfoco de alguma coisa, Também. eu fico lá mergulhada, que eu não saio. E quando eu comecei essa coisa de redes sociais, eu fiz todos os cursos do Paulo Cuenca, que eu acho bárbaro, incríveis. Maravilhoso. Leandro Ladeira para escrever copy. Não tem nenhum igual, é muito bom. Olha aí, gente, mais uma dica.
Agora, para encerrar, qual o tempero que você nunca deixa faltar na comida e na sua vida? Amor é muito clichê. Eu acho que o tempero que eu nunca deixo faltar seria um pouquinho de pimentinha. Porque eu acho que sem um pouquinho de pimenta, aquela pessoa muito, ela é tão boazinha. Sempre precisa de uma pimentinha, um calorzinho, Exatamente. né? Não dá pra ser chamada de pra tão mim o tempero é fogo. também. As coisas no fogo vão bem. Vão maravilhoso. Gente, amei, Gi. Foi maravilhoso. Você vai Também voltar adorei. muitas vezes, Ai, né? adorei, Pra gente contar Vivi, mais obrigada, direitinho. adorei. Obrigada, amor.